Bom dia, graça e paz, seja bem-vindo mais uma sexta-feira ao canal do Ministério Ágape. Se você for novo por aqui, e eu sei que tem gente nova aí, eu sou a Bispa Ana Costa e este aqui é o nosso Fala Deus. Sim, porque toda sexta-feira nós temos um encontro para ouvir o que Deus tem a falar dentro de assuntos, temas variados que nós abordamos aqui nesse espaço. Este mês nós estávamos estudando a primeira família da Terra. Aquela bem conhecida, Adão, Eva, Abel, Caim, Sete, que vem após a morte de Abel. Enfim, estudando a família, já bem conhecida, colocamos aqui carinhosamente o apelido da primeira família disfuncional da Terra, porque tem que ser um pouquinho disfuncional para fazer dar ruim lá no paraíso, diante de Deus, assim tete a tete com o Senhor. Você imagina Deus indo nas árvores, assim com eles, colhendo o fruto, dividindo a mexerica. Vamos aqui, senta aqui, Adão, senta aqui, Eva. Então, você viu a situação que aquele tucano, meu Deus, você já imaginou? E as pessoas conseguir fazer dar ruim? Ô irmão, brincadeira à parte, faz tudo parte dos planos do Senhor, né? Há um propósito para todas as coisas. E quando o homem, através do seu livre-arbítrio, sai fora do propósito de Deus, o Senhor, na sua onipresença, onipotência, onisciência, trabalha todo o universo para que aquele ato ainda assim seja revertido para a sua glória e para proveito da humanidade. Vimos isso no episódio anterior, quando falamos sobre a morte de Abel, né? Sobre o homicídio de Abel através das mãos do seu próprio irmão. Então, se você não viu, corre lá, pega desde o primeiro. Estão todos aqui já disponíveis na playlist do Fala Deus. Então assiste lá e depois você volta aqui, pega esse aqui para você entender, fecharmos todos. Por falar em fecharmos, na verdade era para termos encerrado então no episódio anterior, que foi o vídeo que falamos de Abel, Caim, e encerramos com o nascimento de Sete, que é o terceiro filho do casal. Porém, terceiro não quer encerrar em 3, irmãos, porque tome filho, crescer e multiplicar, mas dentro do comecinho ali da história da criação. Porém, a pedido, através de um comentário, aleluia, eu consegui, vou colocar aquela musiquinha, aleluia, porque como é difícil, né, as pessoas comentarem, mas ela comentou em outra rede social, não aqui no vídeo, mas uma outra rede social, que comentando, olha aí, compartilhando, que estava fazendo esse estudo, que estava assistindo os vídeos desse estudo, que lhe questionaram sobre Lilith, sim, a suposta primeira mulher de Adão. Sim, há religiões, há mitos, há histórias tão antigas quanto os manuscritos bíblicos de que Lilith seria a primeira esposa de Adão, que Eva então já seria sim uma substituta, tá, irmão? Não vamos colocar aí outro termo, porque ela foi colocada na vida de Adão com um consentimento, não, pela própria escolha de Deus, feita pelas mãos do Senhor e entregue a Adão. Então, é um casamento lícito, que veio do próprio coração de Deus. Mas os que assim acreditam em que Lilith foi a primeira esposa de Adão, usam um contexto que nós vamos agora entrar. Lembrando que hoje sim é o último episódio, né, da família. Hoje nós fechamos aqui esse estudo e aí, link aqui na descrição para você achar aí, imprimir, fazer seu estudo. Se alguém aí já começou aquele clubinho da Bíblia, coloca aqui nos comentários, fala pra gente aí como é que tá indo, o que vocês estão estudando, como é que estão sendo os debates. Coloca a gente a par aí do assunto que a gente quer saber, amém? Então, voltando aqui ao nosso assunto, eles se baseiam. A Bíblia é um livro interpretativo e é perigoso, em determinados momentos, a interpretação bíblica. Porém, eu não posso aqui me abster de falar sobre Lilith, já que diversas religiões, diversas crenças e mitologias tratam do assunto, a retratam como a primeira esposa de Adão, e nós estamos falando da primeira família, então precisamos encerrar fazendo um adendo. Eu não vou colocá-la dentro, inseri-la no contexto da família, mas nós vamos deixar aqui como uma agregada, vamos falar desse assunto. Amém? Primeiramente, você pode pensar, se é a primeira vez que você ouve falar desse assunto, você pode pensar, mas como assim? Da onde que inventaram uma mulher para Adão? Uma outra mulher antes de Eva? Todo mundo vê Deus colocando Adão para dormir e pegando um pedaço da sua costela? Então, você vai em Gênesis capítulo 1, no versículo 27. Nós vemos tudo aqui na descrição, como eu sempre digo aos irmãos. Aqui nós conversamos sobre o assunto, né? Te faço um resumão do que está dentro do estudo, ok?
Então, em Gênesis 1, versículo 27, nós vamos ver Deus dizendo que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que do pó da terra o Senhor formou Adão, homem e mulher. Algumas versões bíblicas diz macho e fêmea, o Senhor formou. Ok? Então, aqui é formado um casal. Amém. No capítulo 2 de Gênesis, nós já vemos a palavra nos mostrar que Deus coloca Adão no paraíso e vê que Adão está só e que não é bom que Adão esteja só, como nós estudamos. Far-lhe-ei uma ajudadora e conhecemos bem a história, chegamos até Eva. E a linha que crê, que acredita nesta teoria, nesta versão na existência, colocaremos assim, de Lilith, vai dizer então que lá em Gênesis 1:27 foi formada Lilith e Eva é formada apenas no capítulo 2, porque aí começam as teorias, as lendas, os mitos, as histórias que não têm contexto bíblico, ok? Biblicamente, Lilith aparece apenas uma vez citada na Bíblia, mas não como mulher de Adão, como primeira mulher de Adão, nada disso. Ela apenas aparece citada em Isaías 34, versículo 14, onde vai dizer assim: os gatos selvagens se juntaram a hienas e um sátiro clamará ao outro. Ali também repousará Lilith e encontrará descanso. É apenas isso, apenas essa passagem. Então, se você, cristão, criado como eu a acreditar, que apenas tenho como regra, base bíblica, onde houver 3 concordâncias, aparecer por mais de 3 vezes na Bíblia, então já não posso aqui acreditar que seja um personagem importante, porque ela só apareceu essa única vez. E sem contexto algum. Nenhum momento diz quem é, de onde ela veio, de onde ela surgiu, se era mulher de... Isso é tudo mito, história, interpretação, ok? Sim, biblicamente, se você olhar para Gênesis, você vai dizer, peraí, bispa, enquanto você estava aí falando, eu corri aqui, pausei o vídeo, peguei minha Bíblia e olhei em um e olhei em outro, e estou olhando de novo, estou olhando de novo, peraí. Realmente, em Gênesis 1, Deus faz o homem e uma mulher do pó da terra. E depois Deus vem e faz Eva da costela de Adão. E você ficou pensativo. Aí eu vou te dizer assim, nós não vamos entrar no contexto, porque o que nós cremos que é a Bíblia? A palavra do Senhor. O que nós cremos que o Senhor, através da sua palavra, resolveu nos dizer aquilo que é necessário para nosso crescimento espiritual, para manter-nos na direção dos planos dele para nós, para nos guiar, nos orientar, nos consolar, nos advertir, nos exortar, tudo que nós conhecemos. Então, assim, crendo eu que tudo que for necessário, todo assunto, todo conteúdo necessário, didático, espiritual, material, financeiro, nós falamos nesse vídeo de quarta-feira, no Café com Palavra. Eu disse, toda a escritura é proveitosa. Isso não digo eu, diz a palavra do Senhor. Então, porque tudo que nós precisamos está dentro das escrituras. Afinal, que Adão tivesse tido uma outra mulher, irmão, Deus teria nos dito, ok? Mas, no finalzinho deste vídeo, nós vamos fazer essas considerações sobre esse vácuo existente entre um episódio e outro episódio, ok? No momento agora, hoje, nós estamos falando sobre Lilith. Então, como hoje é o último, no finalzinho do vídeo, você vem comigo até o final, que aí essa dúvida que surgiu aí, esse ponto de interrogação que você ficou agora aqui assim, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 1, Gênesis 2, afinal, vamos para o final, ok? Agora nós vamos falar de Lilith, que é o assunto de hoje, ok? A personagem estudada. Então, como foi dito, segundo os que assim creem, que fique bem claro, segundo os que assim creem, no paraíso o Senhor formou um casal do barro, Adão e Lilith. E, segundo algumas crenças, houve problemas no paraíso.
para até agora, para nós, não é uma novidade, porque o que mais nós vimos nesses vídeos anteriores foram problemas no paraíso, né? Mas que esses problemas haveriam surgido já antes, já na primeira formação da primeira mulher. Então, essa seria Lilith. Apesar de nós não termos confirmação disso biblicamente, né? Algumas crenças se colocaram assim uma figura que ela vem juntamente com a Bíblia e com os outros personagens que tem confirmação dentro do texto bíblico, mas ela se mantém ali firme em diversas culturas, diversas religiões e mitologias, e eles têm uma explicação. Então nós vamos estudar, tentar nos aprofundar um pouquinho, ok? Que aonde ela mais ficou conhecida na mitologia judaica, frequentemente ela é retratada como a primeira esposa de Adão, que se recusou a ser submissa a Adão lá no Éden. Por isso, hoje, nos tempos modernos, muita gente conhece Lilith porque ela tem sido muito amplamente usada como um símbolo do feminismo moderno. O símbolo da mulher que se rebela, da mulher que não aceita submissão e já entrando no contexto espiritual, dizendo que não, Deus fez uma mulher para ser submissa e ela se revoltou contra o próprio Deus, que ela teria, essa pessoa que me fez o comentário, quem a abordou, crê desta forma, que Lilith teria batido de frente com Deus. Você é um patriarcal e sua forma de dominar esse mundo aí que você criou tá tudo errado e eu não sou submissa a ninguém, sabe, irmão? E saiu correndo para isso. Cada um acredita naquilo que acredita, amém? Estamos aqui apenas para conhecer um pouquinho mais a fundo do que cada um que acredita, do que cada crença conta. Então, segundo essa crença, no momento do ato sexual, Lilith e Adão deveriam manter sua relação sexual apenas sempre Lilith embaixo e Adão por cima. E Lilith havia se recusado, não vou ficar abaixo de ninguém. Uma das teorias. Essa seria a judaica. E ela disse, não vou ficar assim embaixo de ninguém, você não é melhor do que eu, porque eu fui criada da mesma terra que você, do mesmo barro. Você veio do barro, meu amigo, eu também vim do barro que nem você. Não, fico embaixo e pronto, acabou. E que Lilith teria disparado, saído aí por esse mundo completamente sem fronteira, tinha acabado de ser criado, não tinha nada, não. Saiu assim pelo desconhecido. Uma versão, é a primeira versão, que ela se recusou a ser submissa. Temos uma outra versão, mais ou menos um pouquinho até parecida, mas ela difere no que Adão haveria sido feito do pó, e Lilith do barro, e Lilith da poeira, da sujeira. Então ela já teria nascido com defeito, já é uma versão um pouco machista, né? Já imaginar que a mulher, só porque deu ruim, é feita da poeira, da sujeira, mas respeitemos a opinião, as crenças de cada um. E essa Lilith feita da sujeira, quando fugiu, o Senhor Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, teria mandado 3 anjos encontrá-la, buscar. Eu não vou me aprofundar em um por um, tá, irmão? Porque cada um desses aqui daria um estudo. Então nós vamos catar aquele capadão apenas somente para falar do personagem. Então, eles teriam encontrado com Lilith às beiras do Mar Vermelho, e que lá, dizendo, olha, o Senhor mandou vir te buscar, vamos embora, você tem uma obrigação de estar lá com Adão no paraíso. E Deus tinha dado a ordem, crescer e multiplicar, e precisava da mulher para isso, né, para tal. Enfim, esta versão da Lilith teria também se recusado a voltar, também se recusado a ser submissa e gritado o nome de Deus, o qual não se pronuncia. E com isso, os anjos a amaldiçoaram a se transformar, a ser um demônio, ficar vagante, como o vento, o espírito vagante de um demônio da escuridão, e que ela parisse, gerasse 100 demônios por dia tivesse 100 demônios. E daí seria a origem. Então, em algumas crenças, Lilith é a mãe dos demônios, ok? Segundo esta crença. E as crenças vão se perdendo de vista. Diversas religiões acreditam cada um de uma maneira. Hoje, como eu já disse, muitas pessoas a têm como uma heroína, já não a demonizam. Já tem religiões, culturas que a colocam como ligada à sexualidade. Que o problema no paraíso teria sido que Adão talvez não tivesse a altura de Lilith, que ela teria um apetite sexual muito grande, ao qual Adão não teria dado conta, e por isso ela saiu. E teria nisso que ela saiu, acabado se encontrando com Satanás, a serpente, e na união com ele, gerado então assim os demônios que conhecemos até hoje. E na maioria das lendas, mitos, crenças e histórias que você encontra falando de Lilith, ela é associada ao mal, ela é associada ao erro, ela já começa sendo associada a algo que Deus criou que não deu certo.
É estranho, né? É no mínimo para mim estranho. Por mais que eu aqui respeite o entendimento de cada um, o estudo que as pessoas fazem, que levam a essa conclusão, eu respeito. Mas também me dou ao direito, me reservo o direito de ter a minha opinião. Na minha opinião, já começar o mundo com Deus errando. Então Deus teria feito a mulher que deu ruim, logo de cara. Foi banida da história bíblica. Deus se envergonhou então do seu erro, que baniu Lilith da história bíblica. Porque tudo aquilo que o Senhor aprove a ele, que nós precisamos saber e conhecer, porque se tirariam Lilith aos homens, Deus não. Então os homens, então vamos colocar assim, Deus não tiraria o erro, uma vez que ali também está na Bíblia o erro de Caim que matou Abel, o erro de Eva comendo a maçã, o erro de Adão sucumbindo à ordem da mulher. Ok, eu já paro para pensar por aí. Mas se Deus não escondeu nenhum desses erros, por que ele esconderia o de Lilith? Concorda? Aí vamos dizer, não foi Deus, foram os homens, os historiadores, as pessoas responsáveis por fazer a transcrição, por escrever a Bíblia, que tiraram Lilith. Tiraram da Bíblia que nós conhecemos, da versão que nós conhecemos, mas permanece em todas as outras religiões. É complexo, é um tema bastante complexo. Como eu disse, vamos estudar apenas aqui as várias formas de Lilith, ok? E Lilith é sempre vista, tida como uma figura demoníaca, noturna, feminina, que tem o objetivo de desvirtuar homens ou crianças. A crença que acredita desta maneira crê que quando Lilith sai do paraíso, revolta, não quer saber de Adão, que ela vai embora, os anjos vão atrás e ela se recusa a vir. Em uma das versões, quando ela vê que Adão não ficou lá chorando as pitangas por ela e que Eva foi colocada em seu lugar e Adão já está de boinha com uma nova esposa, nem lembrando que ela existe, que o ciúme entrando nela faz com que ela induza Eva no paraíso a tocar o fruto proibido, que ali haveria dedinho de uma ex-mulher ciumenta, raivosa, e por isso teria induzido Eva a comer o fruto proibido. Como eu disse aqui, irmãos, tudo isso são apenas, e não passam realmente disso, nada dessas histórias tem confirmação bíblica, científica, histórica, geográfica, geológica e todos esses estudos que a gente vê aqui, que a cada dia comprovam mais e mais e mais sobre a veracidade dos textos bíblicos. A cada dia nós vamos vendo o quanto avançam ciência e tecnologia, vão cada dia mais caminhando junto com a fé, através dos achados arqueológicos, né? Eu sou fãzaça do Rodrigo Silva, acompanho vários trabalhos dele, assisto bastante vídeo, bastante conteúdo, me maravilho de ver dia após dia quantos achados ele tem, que ele em si, né, a arqueologia, a ciência arqueológica tem, eu não sei nem os termos corretos, mas que a cada dia comprovam aquilo que por muito tempo caminhava cada um numa direção, hoje cada dia mais caminham aqui, ó, para de braços dados reconhecer que ele é o Senhor dos Senhores, Criador do universo, do céu e da terra. Não tem como comprovar Lilith como esposa de Adão. Para mim, eu já encerraria o assunto, né? Porque aquilo que não tem comprovação bíblica para mim, já como dizia o apóstolo Paulo, seja anátema, um pouco não importa quem está ensinando, quem está dizendo, o que a pessoa acredita, mas como eu disse, nós respeitamos. Então ela sempre tem um teor sexual jogado em cima desta figura, sabe? Para mim já é pegar uma história do começo da humanidade, já pegar uma história que já tem em si os seus problemas, gente. Como eu uso o termo aqui na brincadeira, para que não fique um tema pesado, porque estudar a palavra de Deus é para ser gostoso, proveitoso, prazeroso. Quanto mais a gente sente prazer, mais desejo a gente tem de continuar fazendo. Então eu gosto sempre de trazer para um lado mais lúdico, mais suave, mais leve. Porém, já tem tragédia demais na primeira família da Terra, né? Já é disfuncional demais, não tem necessidade de enfiar uma terceira pessoa, de fazer um trisal lá no paraíso, não, gente, pra quê? Eu penso assim, que é totalmente fora de propósito. Porém, cada um com o seu... Até quando nós vamos falar sobre Lilith, como o que nós temos muito são mitos, que é diferente do texto bíblico, né? Um mito é diferente de uma história. Então, são lendas que vão passando. Você vê que ela não tem a constância. Eva é Eva, de Gênesis a Apocalipse.
é a mesma história, é a mesma mulher. Cada um pode olhar para dentro, tentar olhar para dentro de Eva e trazer a interpretação da sua Eva como gostaria de ser. Lilith não tem, não existe, não surge. Você entende? É algo que, se surgiu, se verdadeiramente ela existiu, ela se perdeu no tempo. Se ela se perdeu no tempo, ela não tinha importância espiritual, viu, irmãos? Eu estou dizendo importância para a nossa vida espiritual, um assunto que não teria relevância. Como nós sabemos, todos os livros que nós conhecemos, 66 livros que nós conhecemos na Bíblia, não foram só eles escritos. Mas o que chega à nossa mão é o que tem relevância para mim e para a sua vida espiritual. Então eu acredito assim, que a história de Lilith, se ela de fato aconteceu e existiu, não teve relevância porque não ficou registrada biblicamente. E se não tem essa relevância, se não ficou registrada, eu me reservo o direito de não crer na sua existência, biblicamente dizendo. Ok? Então, chegamos ao finalzinho que eu disse que iríamos conversar. O que acontece, então, de Gênesis 1 para Gênesis 2? Enfim, irmãos, quanto à explicação para essa diferença de Gênesis 1 para Gênesis 2. Primeiro, eu não tenho gabarito para tal. Eu vou tentar aqui, dentro do meu entendimento, que é igual ao seu. Entendimento de quem busca e estuda dentro da palavra de Deus, à luz da Escritura Sagrada apenas. Não sou teóloga, apenas o que eu entendo, até do nosso dia a dia, tirando a palavra do Senhor de lado. Às vezes, por exemplo, eu dividi este vídeo, este tema deste estudo, em 5 partes. Adão, acho que 4, né? Adão, Eva, Abel e Caim, e agora Lilith, isso, 4 partes. Cada início do vídeo seguinte, eu retomo um pouco da forma que eu, para situar vocês no que eu disse no vídeo anterior. Cada vez que eu faço isso, eu não vou dizer tudo o que eu fiz lá da mesma forma. Quando eu tento fazer um resumo, quando eu tento dizer, então, irmão, semana passada nós paramos em Caim e Abel, você entendeu como eu fiz no início deste vídeo? Então, para mim, o autor, o escritor, que pode sim falhar, quando ele vai contar, porque é um ser humano, quando ele vai transcrever aqui, ele está escrevendo ali Gênesis 1 e o passo a passo. Então, primeiro, vamos colocar Adão, representava diante de Deus raça humana, independente de homem ou mulher. Ele representa a raça humana. Porque senão nós vamos pegar o texto e interpretar que quando Deus diz que criou Adão, macho e fêmea, então que Adão teria nascido com ter sido formado com 2 sexos. Não, nem se fez uma outra mulher, nem se fez um homem que tivesse nele os 2 sexos, os 2 gêneros. Não, Adão representava para Deus a raça, homem e mulher. Eva, mulher, aí sim feita da carne, vem no capítulo 2. Então, quando o autor ele vai transcrever a Gênesis 1, toda a criação, ele vai ali passo a passo. Quando ele chega em Gênesis 2, ele apenas faz um resumo do que se passou. Você vê que ele pega já, e assim Deus fez, olhou tudo que tinha feito e era bom, e chegou o 6º dia, e o Senhor, você entende? Ele resume, e nessa maneira pode nos passar a impressão de que foram criados mais de um casal. Foi o que eu disse desde o início do vídeo. Cuidado com a interpretação. Precisamos olhar o contexto e o contexto. Então nós vemos o Senhor ali, passou do Gênesis 1, passa por dia a dia da criação, ali está completo. Dali para frente, tanto Gênesis 5 também se fala novamente, Deus criou homem e mulher. Eles vão voltando atrás e recontando. Cada vez que eu voltar e recontar, eu vou fazer de uma forma diferente, mas o mesmo assunto. Mas o mesmo assunto. O conto muda o ângulo, muda o olhar, a perspectiva, mas é o mesmo assunto. Você conseguiu mais ou menos compreender? Há pessoas que, pela interpretação, até hoje acreditam sim que Lilith foi criada junto com Adão e se passou toda essa história que eu fiz esse resumo para tentarmos falar deste personagem para encerrar o nosso tema da família, ok? Mas para mim e biblicamente, para mim não tem importância, é só para mim que serve.
né, quando nós temos que ter esse cuidado. E uma coisa boa da gente observar é sempre isso. Bispo, o que eu faço para que a minha opinião não interfira naquilo que a palavra do Senhor tem a me transmitir e a transmitir para o outro? Tenha esse cuidado. O que é para mim, eu acho isso, para mim isso aqui significa tal coisa. Então acabou, é só para você. O que é para o outro, você vai buscar em Deus. Então o que é para o outro, aí o que é para o outro não está em mim, está dentro da palavra. Dentro da palavra nós temos Adão, Eva, Abel, Caim e Sete. Eu tenho como crença minha que tudo aquilo que o Senhor precisa dizer para mim e para você está nas Sagradas Escrituras. Eu disse no nosso último vídeo, e digo em vários outros também, é o nosso manual de fé, de vida, de regra, de tudo. Se Lilith tivesse alguma relevância para a nossa vida espiritual, a história dela estaria relatada na Bíblia. Amém? Nada na palavra do Senhor se perde. Cada vírgula, cada ponto, tudo é necessário para a nossa vida. Vai nos servir em algum momento da nossa vida, como orientação, como exortação, como ajuda, para tudo, em todas as áreas. Então, a história de Lilith é apenas isso, uma história que seja agradável a gente tem que conhecer, né? É bom saber que existem culturas que assim acreditam, é bom saber para um dia alguém, então, o que você tem a me dizer de Lilith? E você saber o que responder. Então, segundo um mito, uma lenda, uma crença que não tem respaldo bíblico, não tem conceito na Bíblia, não se fundamenta dentro da Escritura Sagrada, Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, mas não há confirmação bíblica para afirmarmos, ok? Então, a mulher de Adão é Eva. E ponto. Porque se nós vamos também olhar para... Vamos colocar a história de Lilith como um boato, né? Não tinha nem fofoqueiro no Éden, mas surgiu-se o boato de que Adão já tinha sido casado, hein? Cuidado, Eva. Mas é só um boato. Amém, irmãos? Assim, nós encerramos o tema sobre a primeira família disfuncional da Terra. Eu acho que não chegou ao ponto de ser tão disfuncional, de terem escondido embaixo do tapete uma primeira esposa. Não é verdade, irmãos? Como brincadeiras à parte, eu espero de verdade que este assunto tenha acrescentado à sua vida conhecimento, sabedoria, que você tenha esclarecido algumas dúvidas. Se ficou alguma coisa ainda, ou se você tem algum ponto para acrescentar, deixa aqui nos comentários. Como eu disse, eu não sou teóloga, eu não tenho... Irmão, minha formação é Bíblia. Meu conhecimento total é de Bíblia. E não é conhecimento grande, abrangente, não. É o dia a dia mesmo. Quando eu falo que meu conhecimento é de Bíblia, é aquilo que eu pego para eu ler para o meu dia a dia, para o culto, para as ministrações que o Senhor, pela misericórdia dele, me dá. Meu prazer é buscar, estudar. Eu sou apaixonada. Apaixonada de fato pela palavra do Senhor. Aquilo que não muda, que não se altera, que em nenhum momento deixa de ser o que é a palavra do Senhor. Essa é inalterável. Nenhuma vírgula, nenhum tio jamais será alterado. Passarão os céus e a terra, diz o Senhor, mas a sua palavra jamais passará. Na sua palavra não temos contexto, fundamentação, comprovação da existência de Lilith. São lendas. E como uma lenda merece ser tratada, a tratamos. Um pouquinho do que é, de quem ela é, do que as pessoas acreditam que ela seja. Ok? Eu sigo e te aconselho a seguir Bíblia, palavra de Deus. Você cristão que crê no Senhor, creia nele e na sua palavra. Aquilo que está dentro da palavra, como o nosso apóstolo Paulo bem nos orientou, passou do que está aqui. Se alguém tentar te pregar, te ensinar, te convencer de algo que esteja fora do Evangelho do Senhor, daquilo que o próprio Senhor Jesus veio na terra, retificou o que precisava ser retificado e confirmou o que precisava ser confirmado e acrescentou o que precisava ser acrescentado e selou na figura de João, em Apocalipse, através do Espírito Santo derramado por ordem de nosso Senhor, e disse: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Espírito Santo de Deus. Desceu em Pentecostes, selou o livro do Apocalipse pelas mãos do apóstolo João. Acabou. Passou disso, seja anátema. Passou disso, descarta. Podemos ler, eu sou apaixonada, eu amo conhecer novas histórias, penso como as pessoas pensam, como elas interpretam, mas preserva aqui dentro de mim o meu entendimento que, valor bíblico, espiritual, para minha vida, para minha conduta cristã, apenas o que está na palavra de Deus, ok?
Então que Deus te abençoe, você que vem até aqui, gostou de estudo, agora pega aí, vai lá fazer aquele clube, estuda em casa, quando pegar aí um dia em casa, tranquilo, baixa, imprime a apostila, pega a sua Bíblia, um copão de guaraná, de suco, seja aquilo que você gosta, convida a família, faça o estudo, se aproveite bastante, se aprofunde, cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A cada dia é o que eu te desejo e te agradeço por ter vindo comigo até aqui. Tem gostado dos estudos, dos temas? Tem alguma dica? Deixa aqui nos comentários. Aproveitando que vai deixar uma dica aí no comentário, quando acabar de comentar, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação. Semana que vem estamos de volta, não sei o tema ainda, então se você tem um tema aí guardado na cabeça, cheio de dúvida, querendo saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários, me ajuda a fazer o Fala Deus de semana que vem. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família, tenha um excelente fim de semana, em nome de Jesus.